todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo que quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja poderia sentar. Quem conhece esse capítulo de Romanos sabe que no começo, Paulo começa a falar em relação à vida dominada pelo Espírito Santo, fala em relação sobre quem é dominado pelo Espírito, o Espírito, relacionamento, consequências do pecado, e no final ele fala sobre o amor de Deus por nós. E é isso que eu quero focar na palavra que foi o que tocou o meu coração, o amor de Deus. Porque sem o amor não tem como fazer evangelismo. Sem amor não tem como ganhar almas. Porque na palavra mesmo diz que sem o amor de nada valeria. Então, que nós venhamos perceber o quão é importante levar o amor que vem de Deus, a esperança que é Jesus Cristo lá fora, que tem muitas pessoas que estão necessitadas dessa esperança. Então, quando ele fala no versículo 31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende o quê? Que não é o homem que escolheu a nós, mas sim que foi Deus que nos escolheu. Então, Deus ele tem preparado algo para cada um de nós, um chamado. E Deus ele tem esperado a gente utilizar o nosso chamado para ganhar almas para Cristo. Deus ele tem em cada vida algo de especial. Na verdade, ele viu antes mesmo de nós nascermos, na barriga da nossa mãe. Ele nos separou para algo. E quando a gente pensa que estamos aqui na Terra, a gente tem que entender que estamos na Terra para esse algo. Que não é apenas para estar em casa, que não é apenas para vir à igreja, mas sim que o nosso alvo é ganhar almas. Obrigada. E muitas das vezes a gente fica despercebido com as coisas do dia a dia, com a arrumação da casa, com o trabalho, com o dia a dia, com os filhos, com a ir ao emprego, a ir na rua, e às vezes a gente se esquece do principal, que Deus ele todo dia nos dá uma chance de vida. E essa chance de vida é para você fazer algo para Ele. E às vezes a gente perde. Som. E às vezes a gente perde de fazer algo que é o principal por tarefas domésticas pelo dia a dia. Se esquecendo que nesse dia você poderia ter alcançado uma alma através de um sorriso, através de uma mensagem. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Mas quando a gente se põe à disposição, Deus é aquele que provê a chance e a maneira. Deus ele faz a gente sentir o que devemos fazer. E não poderia deixar de falar em relação a ganhar almas num culto de missão. Porque é o nosso primordial. E é isso que a gente sempre aprende na igreja. Mas muitas das vezes a gente não faz. E muitas das vezes a gente fala, Deus, por que você não voltou ainda? E Deus ele não voltou, não porque ele não quis, mas porque ele sabe que tem muitas vidas lá fora que precisam voltar para ele voltar. E ele está esperando a igreja se levantar e ir buscar. Porque esse é o nosso propósito na terra. Eu não sei qual é o chamado que Deus colocou na sua vida. Se foi pregar, se é louvar, se é orar por alguém. Mas algo ele colocou para você utilizar para ganhar almas para Cristo. E como a gente faz, Deus ele conhece. Porque às vezes a gente fala assim, eu ganhei uma alma. Mas às vezes Deus sabe que você não tem ganhado nada. Ou então a gente pensa, estamos em outubro, o ano está acabando. Quantas almas a gente ganhou para Cristo? Se você pensar.
Quantas almas passou do seu lado e você não falou com ela? Quantas almas esteve do seu lado dia a dia, você poderia ter falado um Jesus, eu te amo, ou então um versículo da Bíblia e a gente não falou nada. Ou às vezes porque a gente escolheu não falar, por acepção, mas quando a gente vê pela Bíblia, a gente vê que Jesus Cristo morreu, ele morreu por todos. Não foi por mim, só por vocês que estão na igreja, ele morreu por todos. Então, ele não quer que a gente faça acepção de pessoas, ele quer que a gente vá a todos. Porque tem muitas pessoas perdidas lá fora, que às vezes eles não têm mais esperança. Eles não sabem por que estão na terra, não sabem por que existem, porque já foram abandonados pelos pais, pela família. E às vezes é a gente que tem que falar com ele, através de alguma forma. Deus, ele toca em você para fazer de alguma forma para que vocês venham falar, como comigo também. E por mais que a gente fale assim, Deus, eu não sei como fazer, ele mostra. Porque teve um momento da minha vida que Deus, ele me fazia o quê? Levantar. Ir até uma pessoa e abraçar. E eu falava assim, Deus, por que eu vou lá só apenas abraçar? Porque a pessoa está querendo ouvir uma palavra. Ele quer ouvir alguém falando alguma coisa. E você só está me mandando para ir lá só abraçar. E muitas das vezes eu ficava com isso dentro de mim. E muitas das vezes eu deixava de ir, mas Deus levantava outra pessoa do meu lado e fazia o que tinha que fazer. E ao mesmo tempo eu aprendi que quando Deus mandava apenas abraçar, às vezes uma pessoa chegava na igreja e falava assim, Deus, eu só quero um abraço seu. E ali era uma forma de Deus estar usando para mim, para falar com aquela pessoa. Então, às vezes, Deus dá apenas uma coisa para você fazer. Dá um abraço, dizer Jesus te ama, dá apenas um sorriso, um alimento, porque aquela pessoa está necessitada. E Deus, ele vai ali no processo, cuidando daquela vida até ela chegar onde ela tem que estar, que é seguindo a Cristo. Então, muitas das vezes, a gente deixa de fazer. E esse deixar de fazer, Deus, ele vai, o quê? Vai querer pedir contas lá em cima, como a Simone falou. Então, tudo que está nas nossas mãos, ele vai pedir conta. Se eu estou na liderança, Deus, ele vai pedir contas dos jovens a mim. Se a Madalena está na liderança, vai pedir das irmãs. Porque ele colocou nas nossas mãos. Não foi porque a gente pediu. Porque pelo humano a gente não ficaria. Mas ele cobra. Porque esse é o chamado que Deus colocou nas nossas mãos. E no versículo 32 diz assim, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que nos dará também todas as coisas? E a maior declaração de amor que nós temos é quando Deus dá o seu único filho pelos nossos pecados. Não porque Jesus pecou, mas porque nós estávamos em pecado. E se a gente perguntar a uma mãe, ela não vai querer dar um filho por pessoas desconhecidas. Ela não vai querer dar um filho por erros de pessoas que foi do passado. E ele dá o seu único filho para morrer por nós, e por amor. Porque ele nos ama, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós termos aqueles momentos difíceis, às vezes a gente recua, mas ele continua nos amando porque ele cuida de nós. E da mesma forma que ele tem esse amor por nós, nós devemos declarar esse amor lá fora. Para que as pessoas que não conhecem, ou então deixaram de conhecer, volte a ter esse amor na vida deles. Porque eles necessitam. Quando eu estava estudando essa palavra, me veio à mente em relação a suicídio. Que muitas pessoas não têm mais esperança e se matam. E a gente sabe que o inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Ele sempre tem aquela maneira de fazer as pessoas se perderem, de uma forma ou outra, porque ele anda ao redor. E ele sabe como fazer. E muitas das vezes, aquela vida que tanto precisava de algo ser dito ou abraçado, se passa do seu lado e a gente perde uma chance. E quando a gente vê, eu pesquisei na internet, a Organização Mundial da Saúde fala que 700 mil pessoas por ano morrem. 700 mil pessoas são muitas pessoas. São muitas vidas, na verdade. São muitas almas que se perderam e que se deixaram levar pela situação, ou até mesmo pela voz de alguém, que perderam a esperança. E muitas das vezes, a gente tem que novamente voltar a falar dessa esperança para eles. E aqui fala o quê? Que, novamente no 33, quem acusará aqueles que Deus escolheu? E novamente Paulo fala que foi Deus que nos escolheu. Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Como falaram aqui no culto, não tem como eu julgar alguém.
Até porque nós erramos todos os dias. Então, julgar não podemos fazer. O único que pode falar alguma coisa é Deus. E amar, porque falar amar é fácil, mas na prática é difícil. Ainda mais as pessoas que estão mais perto da gente quando precisam. Então, a gente declarar amor ao próximo, que é algo que nós cristãos devemos fazer, muitas das vezes a gente não faz. E na palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Você não vê na palavra Jesus negando algo a alguém. Você não vê Jesus abrindo mão de alguém. Jesus, ele sempre é aquele que estava do lado daquele que necessitava, daquele que estava precisando de uma palavra, daquele que estava longe, ele trazia de volta para perto, porque ele sabia da necessidade de levar a esperança às pessoas, que é esse amor. Um amor que não condena, um amor que não abre mão, diferente do humano que mente, abre mão e faz tudo. A gente deve mostrar esse amor para essas pessoas, porque às vezes elas estão muito machucadas. E, às vezes elas procuram esse amor em dinheiro, em homem, em relacionamento. E eles nunca vão achar o amor que eles tanto procuram, aquele buraco que está dentro do coração deles. Porque eles deveriam estar buscando em Jesus. Porque ele é o único que vai fazer o quê? Prover o que eles necessitam. Então, muitas das vezes, as pessoas estão procurando o amor, sim, mas no lugar errado. E é dever meu e seu mostrar o amor verdadeiro. O amor que nós conhecemos, e quem realmente conhece o amor de Deus, sabe que não consegue viver sem. Sabe que o amor de Deus é diferente do homem, do ser humano. Porque o ser humano é falho, mas Deus é aquele que não é falho. Apesar de nós não merecermos esse amor, porque sabemos que o amor de Deus é incondicional. E ele sempre, sempre está do nosso lado. Aí no 35 fala: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. E uma coisa que é verdade. Às vezes, a gente está passando por um momento de dificuldade. E, às vezes, esses momentos de dificuldade são onde mais aparecem pessoas para a gente cuidar. E, às vezes, a gente fala assim, mas Deus, eu estou passando por isso, ainda tem que cuidar da outra pessoa? Mas ele utiliza aquele momento, aquele processo, para você ver que aquela pessoa também está passando um momento difícil. Mas aquela pessoa não está sentindo Jesus Cristo como você sente. Porque se você sabe que se você está levantado, que você está de pé, é porque o amor de Deus está te sustentando. Se você sabe que não tem o pão de cada dia no seu armário, mas você sabe que Deus vai prover. E a pessoa lá fora não sabe disso. Se você sabe que está precisando de algo, ou até mesmo uma conta para pagar, Deus é aquele que provê. Mas aquela pessoa está tão focada no que ela está precisando que esquece do principal, que é Jesus Cristo. E é aí que você tem que estar falando dele. É aí que você tem que estar falando de Jesus Cristo. Porque ela está necessitada, ela está precisando ouvir. Às vezes ela não quer nem desabafar para você, porque acha que você não vai entender. Mas é aí que tá, você tem que ver uma brechinha para você entrar e falar do amor de Jesus Cristo. Porque aquele momento é o momento necessário. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe que tem um momento que Deus fala, para você falar isso. É para você fazer isso. E às vezes é do nada. Porque a gente sabe que as pessoas estão no mundo a todo momento fazendo tudo. E a gente que está dentro da igreja que é necessário ir lá fora, às vezes não está fazendo. E Deus está dando oportunidade a todo momento para a gente levar a mensagem de Jesus Cristo. Dizer que Ele está disposto e Ele está de braços abertos para trazer as pessoas de lá de fora aqui para dentro. Então, esse amor que sentimos deve ser colocado para fora. E por mais que a gente fale assim, mas eu não sei agir, eu não sei falar, eu não sei orar, Deus ele vai te mostrando formas de fazer. Na verdade, tudo que a gente é colocado no lugar onde Deus prepara, Ele te dá um processo antes para você aprender, para depois você ir lá. Colocado na nossa mão de, aconteceu. Não é.
Para estar na liderança, a gente passou um processo para entender o que é liderança. Para a gente louvar, a gente primeiramente tem que estudar a música. Para a gente pregar, a gente tem que estudar a palavra. Tudo tem um processo. Então, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, primeiramente vai ser o processo. Vai doer, mas você vai entender o porquê depois. Quem imaginaria que eu estaria à frente da liderança? Ninguém, nem eu, para ser sinceros. Mas Deus, ele tem a forma de atuar, ele tem a forma de agir. E ele sabe por quê. Porque, diferente do homem, ele conhece o interior, não apenas o exterior. Aos olhos humanos, possa ser que ninguém dá nada por você, mas Deus, ele vê o seu interior e te conhece. E ele sabe por que te chamou. Ele sabe por que te separou. Então, apesar de ninguém entender, de ninguém ver o processo, de muitas das vezes as pessoas acharem, vai pregar, vai louvar, vai fazer uma oração, nada vai acontecer. Mas se Deus está à frente, acontece sim, porque ele garante a vitória. Mas basta a gente se pôr à disposição. É isso que Deus quer que a gente faça, se ponha à disposição. Não negar o chamado que Deus colocou nas nossas mãos, que foi o que eu falei para os jovens hoje, que a gente está falando sobre liderança. Só que a gente sabe que a palavra é para todos. E por mais que eu e a Taiane estejam na liderança atualmente, quem sabe do futuro é Deus. Então, a gente tem que preparar os jovens para estar à frente. Então, a gente fala, não abre mão do chamado. Deus, ele colocou um chamado na vida de cada um. E Deus sabe o que colocou. E ele vai pedir as contas, ele vai cobrar. Mas não adianta nada a gente ficar sentada esperando um milagre acontecer. A gente tem que ir lá fora, a gente tem que falar de Jesus Cristo, a gente tem que se pôr à disposição. Claro, se preparar antes. Porque as coisas de Deus nada se faz de qualquer maneira. Mas é dever nosso, é obrigação nossa ir lá fora. Até porque Jesus, ele está esperando que nós venhamos se levantar e fazer o que ele tem pedido. E eu agradeço a grande oportunidade. Graças a Deus pela vida da serva de Lamis. Sempre quando nós falamos com ela para trazer a palavra, de bom grado ela aceita. Graças a Deus. Irmãos, eu sei que a fúria do adversário na vida da serva do Senhor é grande, irmão. Principalmente nessas épocas de festividade. Tem dias aqui, tem um dia aqui, agora mesmo assim, irmão, a fúria do adversário é grande. É porque Deus tem um propósito, irmão. E Satanás fica satisfeito quando a gente tem um compromisso com o Senhor. Não fica satisfeito, ele lança suas setas, seus ardis, e muitas das vezes a gente, como ser humano, fica doente, fica isso, aquilo, outro, mas Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Uma jovem que se esforça na obra do Senhor, como ela mesma falou, não queria estar na liderança, mas Deus chamou, aceitou. Não queria estar dirigindo, dando aula na escola dominical, mas foi chamado, aceitou. E Deus vai honrando também. Deus vai abençoando também. Quando nós aceitamos o chamado do Senhor, Deus também nos exalta. Glória a Jesus. Hoje a juventude tem 9 jovens.